Bom, hoje nós vimos que no Evangelho de hoje nós tivemos uma surpreendente desafio de que Jesus se depara com um espírito imundo, impuro. Essa constatação, no decorrer da história, não estava confirmado, mas estava dentro do cronograma de Jesus, da qual o desafio ele teria vindo para esse mundo, para esse momento, para identificar, para desmascarar, para destruir o princípio do mal, da qual estava ainda pertencente a ele do equívoco do paraíso, que fez com que o homem caísse num erro por inveja. Então essa história chegou aos nossos ouvidos hoje. Jesus demonstrou quem ele é, a autoridade. E ele disse, o demônio disse que tu viesse para nos atormentar, ele mandou que ele calasse a boca. Então, daquele tempo moderno, o que é um espírito imundo? O que é que ele causa nas pessoas? Causa cegueira, causa divisão, ódio. Que esse homem foi identificado como um espírito imundo. Jesus expulsou esse espírito imundo desse homem. Mas como nós podemos identificar se existe em nós, nas pessoas que estão no mundo atual, como vamos identificar isso? Como Jesus identificou, que Jesus deixou esse poder de autoridade, ele disse, deu poder aos apóstolos de expulsar o demônio, curar enfermidade, ressuscitar os mortos. E um dos discípulos disse, Senhor, os espíritos nos submetem e nós curamos. Ele disse assim, olha, eu lhe dei autoridade para vocês expulsar os demônios, mas vocês estão sujeitos a eles. Viu? Ainda não é que Jesus Cristo destruiu as consequências de o mal que atua na carne humana, nesse homem Adão. Essa consequência, essa contaminação ainda perpassa por nós. Essa tragédia que nós atualmente vivemos no mundo de hoje. Então vamos agora falar na atualidade. Nós vimos essa semana esse buchicho, esse rebuliço todo sobre o nosso governo, sobre esta polêmica da Amazônia. E nós vimos que esse espírito imundo atua tanto nos meios empresariais, quanto nos meios dos governos, quanto notícia distorcida, né? Que me parece assim, muitas vezes, que realmente nos estranha, notícias desencontradas. Então, se é realmente que o demônio, com toda a sua astúcia, com todo o seu aparato, ele ainda está superior a toda a nossa tecnologia, tudo isso, o que está mostrando na Amazônia, através do satélite, milhões que estão investidos em países, é muito dinheiro, gente, que é investido. Então essas imagens que são mostradas estão sendo ignoradas por quem? Por pessoas que estão sendo anestesiadas pelo demônio?
esse mesmo demônio que sempre atuou e que agora vem de uma maneira sorrateira, de uma maneira diabólica, de uma maneira a nos cegar e dizer que o que está acontecendo na Amazônia é do jeito que muitos que o governo diz que isso aí não é verdade, não é verídico? Ué. Então quer dizer que tudo que nós estamos construindo para defender, seja na área da saúde, tecnologia, tudo isso que está sendo investido, quer dizer que Deus está dando essa oportunidade para o homem e o diabo está fazendo esse papel de nos cegar? Olha, pode ser até que pessoas estejam sendo contaminadas por isso. Então eu não vou falar muito isso, nesse vídeo vai ficar muito longo. Então o que eu quero falar é que no mês de setembro, outubro, parece que vai ter um sino da Amazônia. Então, sobre as leis ambientais, da quais os governos, dos governos de todos os estados da Bahia, do Pará, Amazônia, todos esses, não sei se é 5 ou 6 estados, né, Tocantins, todo Pará, todas essas regiões que tem uma lei ambiental que foi autorizada para ser explorada de uma forma sustentada na Amazônia. Então o que a gente quer fazer é que esse sino seja dito lá na Amazônia, que eu queria que esse vídeo fosse alguém que chegasse aos ouvidos da maior autoridade. Porque hoje em dia é o seguinte, tem gente na imprensa que quando querem divulgar a notícia, eles não convidam aquelas pessoas leigas de baixo, um jogador de futebol famoso, aí a Gisele 20, como o Neymar, como o jogador lá, aquele português, Cristiano Ronaldo, para eles dar opinião. Essas pessoas, né? Gente, vamos dar ouvido também às pessoas que têm consciência dos seus atos, que estão clamando aí, são milhões de pessoas. É só consultar a internet, os vídeos, dar ouvido. Não é só 2, 3 pessoas que têm validade o que eles dizem. Por que a celebridade, só a celebridade tem força para ouvir? Então vamos, nesse sino da Amazônia, nós queremos o seguinte, que os governos do Pará, da Amazônia, essa lei ambiental que foi autorizada para explorar a Amazônia de uma maneira sustentável, nós queremos que isso seja desfeito. Tudo que foi explorado na Amazônia até agora, vamos descredenciar da lei ambientais que foi sustentada. Porque não adianta dar essa autoridade aos seres humanos, porque eles não cumprem essa lei. E como a Amazônia é muito vasta e difícil de ser patrulhada, então eles vão nessas áreas bem vastas, bem longe, em poucos dias, né, eles devastam centenas e centenas de campos de futebol e depois tocam fogo. Isso está provado que... quem é que vai provar que isso é um sendo criminoso? Sim, está provado que é criminoso. Porque assim, é difícil você colocar fogo dentro de uma área nativa. É difícil o fogo propagar. Então só está propagando esses incêndios em área desmatada, em área que já cresceu capim. Então daqui, se isso que eu estou falando, for proibido, que haja, nem que seja pouco, que seja muito, nada. E que seja somente os índios, as áreas indígenas, que sejam... Eu não estou dizendo que possa até abrir grandes avenidas, como tem a Transamazônica, e fazer com que temos acesso mais nessas áreas, difícil acesso na Amazônia, que o satélite está mostrando, né? Podemos até construir aeroporto, podemos construir estrada no sentido no turismo, né? Mas não podemos mais permitir que seja explorada área, nem pouco nem muito, em nenhuma área da Amazônia. Se isso não for preciso, vamos pedir aos organismos internacionais. Não estou dizendo que o governo disse que a Amazônia é do Brasil. Não, a área da Amazônia não é do Brasil.
é uma área do mundo da natureza. E se isso não for suficiente, se esse sino da Amazônia, essa voz não for suficiente, vamos pedir então aos países que pressionam o Brasil com sanção econômica, com exportação, para que pressione o Brasil, isso que eu estou falando. Então, eu peço que essas pessoas ajudem a divulgar esse vídeo, né? Que as leis ambientais, esse consórcio de empresas que são autorizadas para explorar na Amazônia, que seja desfeita. Nós não queremos mais nenhuma exploração de tipo nenhum na Amazônia. Então eu peço que alguém ajude a divulgar esse vídeo, as autoridades, né? Porque um leigo não tem voz. Então são poucas pessoas que estão se interessando numa área, levando a sério o aquecimento global. Então, depois das consequências aparecer, daí pode ser tarde demais. Eu peço então que as pessoas que têm força para falar em nome nos parlamentos, um político chegue lá e nós vamos pressionar os governos da área da Amazônia para que seja proibido, mais uma vez, toda a exploração de madeira em área, seja em garimpo, tudo. Um parque nacional ou internacional que seja patrulhada não só pelo Brasil, mas que as Amazonas também tenha recurso. Impossível que se todo o recurso que já tem ido para a Amazônia, que não estamos conseguindo detectar em maneira real, recorde, se ver qualquer movimento de madeireiro dentro da área da Amazônia mais compacta, em poucas horas, seja detectada e seja presa. Eu quero que o crime ambiental seja sem fiança. Quem for pego dentro da Amazônia, como agora foi preso os madeireiros lá, gente, vamos endurecer a lei para que desencoraje as pessoas a explorar a Amazônia. Muito obrigado. Eu gostaria que alguém divulgasse esse vídeo. Amém.